Eles dizem que você está doente, que há algo de errado com a sua mente, que sua ansiedade, sua tristeza, sua confusão são desequilíbrios químicos. Mas e se eu te dissesse que, talvez, você esteja apenas reagindo a um mundo profundamente adoecido? Desde criança, você foi ensinado a se calar, a obedecer, a engolir o choro. Disseram que sentir demais era fraqueza e que questionar era rebeldia perigosa. O que você chama de problema emocional pode ser só a sua alma tentando gritar por dentro de uma prisão invisível. Mas aqui está o segredo sombrio. Alguém está lucrando com a sua dor. Indústrias inteiras foram erguidas para te manter funcionando, mesmo quebrado. E quanto mais você sofre, mais você consome, mais você se cala, mais você se adapta a um sistema que precisa do seu sofrimento para continuar de pé. O que você vai ouvir neste vídeo pode te chocar, pode te libertar ou pode te deixar com raiva. Mas é exatamente por isso que você precisa continuar assistindo. Porque a verdade não é confortável, mas ela é a única coisa que pode te curar de um mundo que aprendeu a lucrar com o seu desequilíbrio. Ninguém acorda e diz, hoje vou adoecer por dentro. O colapso não começa com um grito. Ele começa em silêncio. Começa quando você engole o choro para não incomodar. Quando sorri na frente dos outros, mas desaba no banheiro trancado. Quando aprende que ser amado é ser útil, produtivo, obediente. Aos poucos, o mundo vai te treinando a ignorar o que sente, a temer o que pensa, a desconfiar do que deseja. E então você cresce e começa a achar que o problema é você, que sua ansiedade é fraqueza, que sua tristeza é defeito, que sua confusão é sinal de que você falhou na vida. Mas o que você sente talvez seja apenas um sintoma de algo muito maior. Algo que nunca foi sobre você, algo que foi plantado em você. Carl Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes desçam até o inferno. Mas a sociedade moderna não quer que você conheça suas raízes. Ela quer que você se distraia, que você funcione, que você compre, que você tome o comprimido e volte ao trabalho. O sofrimento, quando escutado, é um guia, mas quando silenciado, se transforma em doença. E esse silêncio é cultivado. Ele é estimulado por sistemas que lucram com sua dor emocional transformada em diagnósticos, e com os seus diagnósticos transformados em dependência química. O que chamam de normalidade é muitas vezes um pacto silencioso com a mentira. A mentira de que viver sem sentir é o certo. A mentira de que é possível curar a alma com fórmulas. A mentira de que sofrimento é erro e não linguagem. Mas você está começando a enxergar, não está? Há algo dentro de você que sempre soube, sempre desconfiou. E agora, esse algo está acordando. Existe uma máquina invisível operando no fundo da sua dor. Uma engrenagem fria, disfarçada de cuidado, que gira silenciosamente toda vez que você sofre. E quanto mais você sangra por dentro, mais ela fatura. Não se trata apenas de farmacêuticas, trata-se de um modelo de sociedade que não deseja que você se cure, apenas que você permaneça funcional o suficiente para continuar servindo. Você já reparou como, quando algo quebra em você, o sistema não pergunta o que você sente, ele pergunta quanto tempo você vai levar para voltar. Então te oferece pílulas, diagnósticos, etiquetas que servem para encaixar a sua dor em uma planilha. Você deixa de ser um ser humano em crise e se torna um número em tratamento. B.F. Skinner provou que o comportamento humano pode ser condicionado por reforços. O que poucos dizem é que nós fomos condicionados a aceitar o sofrimento como um estilo de vida, a aceitar remédios no lugar de silêncio, a preferir o torpor à lucidez. O problema não é o remédio, é o motivo pelo qual ele se tornou a única resposta. Carl Rogers dizia, quando olho para o mundo, estou pessimista, mas quando olho para as pessoas,
Sou otimista. Ele acreditava que o ser humano tem um impulso natural para crescer e se curar, mas esse impulso precisa de espaço, de escuta, de tempo. O sistema, no entanto, não te dá tempo, porque tempo é improdutivo, tempo é rebeldia, tempo é perda de dinheiro. Então ele te dá atalhos, comprimidos para calar o trauma, diagnósticos rápidos para esconder a complexidade, normas para sufocar sua verdade. A alma humana virou um negócio, e quanto mais ela chora, mais produtos são criados para silenciar seus gritos. Você acha que está se tratando, mas muitas vezes está apenas sendo sedado para não perceber que o verdadeiro veneno não está em você, está no mundo que te obrigaram a aceitar. O medo sempre foi a ferramenta mais eficiente de controle. Um povo com medo não pensa. Ele obedece. Ele se cala. Ele se ajoelha diante de qualquer um que prometa segurança, mesmo que isso custe sua liberdade. Você já se perguntou por que vivemos cercados por estímulos que alimentam a ansiedade? Por que tudo é urgente? Por que tudo parece uma ameaça? Por que a notícia que mais circula é sempre a que te faz sentir pequeno, impotente, à beira do colapso? E isso não é acaso. Isso é engenharia emocional. Daniel Kahneman provou que nosso cérebro é governado por 2 sistemas. Um rápido, emocional, impulsivo, e outro lento, racional, reflexivo. E o sistema escolheu qual deles quer manter ativado em você. O primeiro, o do pânico, o da sobrevivência, porque um ser humano que sente medo não se pergunta o porquê, só busca em escapar. E nessa fuga, você se entrega sua autonomia, sua mente, seu senso crítico. Você se torna o consumidor ideal, exausto, fragilizado e cheio de culpa. Osho dizia: um homem realmente livre é perigoso para qualquer estrutura de poder, porque ele não depende, ele não teme, ele pensa com o próprio coração. Mas o sistema sabe disso, e por isso criou um novo tipo de prisão, a emocional. Uma prisão onde você mesmo vigia suas emoções, teme seus pensamentos, censura seus instintos, onde você se envergonha de sentir raiva, tristeza, dúvida, como se fossem falhas morais. E assim, aos poucos, você se torna obediente sem que ninguém precise levantar a voz. É a autocensura, a manipulação que não precisa mais de grilhões, porque já foi tatuada dentro da sua alma. Jesus foi crucificado não porque odiava o sistema, mas porque ousou despertar as consciências que ele mantinha adormecidas. E todo aquele que desperta, mais cedo ou mais tarde, será tratado como ameaça. A questão é: você vai continuar negociando sua paz por migalhas de normalidade? Ou vai finalmente se lembrar que nasceu livre, inteiro e profundo, mesmo que te chamem de louco por isso? Existe uma razão pela qual a cura verdadeira é silenciada. Ela não dá lucro. Um ser humano desperto não precisa consumir o tempo todo. Ele não precisa de distrações constantes, de diagnósticos prontos, de promessas vazias. Ele precisa de silêncio, de verdade, de si mesmo. Mas o mundo atual teme o silêncio, porque nele você começa a ouvir o que foi suprimido durante toda a vida, começa a lembrar, começa a sentir e, principalmente, começa a ver que o seu sofrimento não é sinal de fracasso, mas de humanidade, que o desconforto é o primeiro sintoma do despertar, que a alma não adoece para ser silenciada. Ela adoece para te chamar de volta para casa. Jesus nunca curou vendendo promessas. Ele curava com presença, com escuta, com verdade. Tocava os marginalizados, os rejeitados, os quebrados e dizia: a tua fé te curou. Não foi o templo, não foi a lei, não foi o sistema, foi a fé. A fé que nasce quando você para de procurar fora e começa a recordar quem você sempre foi por dentro. Carl Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho de volta à alma, à totalidade, à sombra integrada, um caminho que não pode ser comprado, nem acelerado, um caminho que o sistema teme, porque ele te liberta. A dor não é o seu inimigo, ela é o sinal de que você ainda está vivo, mesmo dentro de uma cultura que te anestesiou. Ela é o clamor da sua consciência tentando emergir, e a verdadeira cura começa quando você para de lutar contra ela e começa a escutá-la. Por isso, este vídeo não é um protesto, é um chamado para você voltar para si.
para questionar o que te ensinaram a aceitar, para olhar para o próprio sofrimento e perceber: você nunca foi o doente. Você é a alma tentando florescer em um terreno envenenado. E mesmo que o mundo te queira adormecido, você nasceu para acordar.